Capítulo 22, exercício 6, começando os contextualizados. 3 bolas de tênis idênticas de diâmetro igual a 6 centímetros. Já vou colocar aqui 6 centímetros. Isso, gente, já coloca embaixo. Raio 3 centímetros. Isso é importante, tá? Encontram-se dentro de uma embalagem cilíndrica com tampa. As bolas tangenciam a superfície interna da embalagem nos pontos de contato, como ilustra a figura a seguir. Calcule a área total em centímetros quadrados da superfície da embalagem e a fração do volume da embalagem ocupado pelas bolas, respectivamente. Antes de mais nada, se cada um desses diâmetros vale 6, tá? Eu sei que a minha altura aqui vai valer 18 centímetros. Primeira coisa que ele pede, a área do cilindro. Aqui a área do cilindro vai ser igual a 2πrh, porque eu tenho duas bases, tá? 2πrh é a altura, mais as duas bases, 2πr ao quadrado. Pronto. Então, a parte lateral, 2πrh mais 2πr ao quadrado, que são essas duas bolinhas que a gente tem, os dois círculos, tá? Então, a minha área do cilindro vai ser 2π, o raio 3, a altura 18, mais 2π, raio 3 ao quadrado. A área vai ser igual 2 vezes 3, 6, 6 vezes 18, 108π, mais 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18π. A área do cilindro, 108 mais 18, 126 π centímetros quadrados. Ele já me deu a área, mas eu vejo que tem 3 que são 126. Então, eu tenho que calcular o volume. Para poder calcular, ele quer saber o volume, a fração do volume da embalagem, que é o cilindro, e o volume ocupado pelas bolas. Então, o volume do cilindro pelo volume das bolas. A gente pode calcular separado e depois só pôr os resultados lá, tá? Volume do cilindro. Nós temos 2πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes h. Então, o volume do cilindro vai ser π, o raio é 3, a altura 3 ao quadrado vezes 18. O volume do cilindro vai ser 9 vezes 18, 162 centímetros cúbicos. E aí eu preciso achar o volume das esferas, lembrando que são 3 esferas. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, vezes 3, tá, gente? São as 3 esferas. Cortei. Volume da esfera vai ser 4π vezes o 3, o raio vale 3, elevado ao cubo. Aí eu vou ter 3 ao cubo, 27. 27 vezes 4 vai dar 108π centímetros cúbicos. Ele quer a divisão de um pelo outro. Então, eu vou ter 108π sobre 162. Ah, tá aqui já. Tem 36 aqui. 108π. Corto π com π. Eu vou ter 162, dá para simplificar, vai dar 2/3. 2/3, alternativa C, 126 e 2/3. Exercício 7. Deseja-se transportar 12 bolas de boliche
esféricas de mesmo raio R em uma caixa em forma de paralelepípedo reto retângulo, de modo que as bolas fiquem tangentes entre si e aquelas situadas na extremidade de uma mesma fileira tangenciem as faces da caixa. Além disso, nenhuma bola tangencia faces opostas da caixa. Lembre-se que a caixa terá de ser tampada. Sabendo que o volume das bolas ocupa π sextos do volume da caixa, determine em função de R as dimensões da caixa. Então vamos pensar. Primeiro, nós temos, os volumes vão ter que ser iguais. Qual o volume das bolas esféricas? 12 bolas de 4 sobre 3 π R ao U. Isso vai ter que ser igual às dimensões da caixa, tá? Só que ele falou que é π sextos do volume. Então, aqui são as esferas e aqui eu tô vendo a caixa, tá? Esferas e aqui caixa. Gente, só que eu não tenho medida nenhuma da caixa. Então, a gente vai ter que supor e ver o que acontece, tá? Então, se eu tiver 3 bolas aqui e 3 bolas ao lado, cada bola tem R, R, R e R, tá? Então, aqui eu tenho 6 R. Aqui eu vou ter 2 bolas, então vão ser 4 R. E eu vou ter uma bola em cima da outra, então vai ser R e R, também 4 R, 2 diâmetros. Então, eu vou ver se eu consigo, nesse formato, que os volumes sejam iguais. Então, vão ser 6R, 4R e 4R. Esse 6 corta com esse 6. O π corta com o π. Legal. Daqui a gente vai ter 12 dividido por 3 dá 4. Então, isso vai dar 4 vezes 4, 16R ao cubo. Igual 4 vezes 4, 16R vezes R vezes R, R ao cubo. Ficou uma igualdade. Então, as dimensões da caixa dão certo. Se for 6R, 4R e 4R. Lembrando que, por que 6R? São 3 bolas que estão aqui. Então, eu conto 2 raios em cada uma. Na lateral eu tenho 2 bolas. Então, são 4 R's. E na altura também. É uma fileira de 6 e outra fileira de 6 em cima. Então, também são 4 R na altura. Alternativa E. Exercício 8. Um porta-canetas tem a forma de um cilindro circular reto de 12 centímetros de altura. 12 centímetros de altura e 5 centímetros de raio. Sua parte interna é um prisma regular de base triangular. Então, dentro eu tenho um prisma de base triangular. É um prisma regular. Significa que ele tem todos os lados iguais, tá? É um triângulo equilátero. Em que o triângulo é equilátero, está escrito na circunferência. Acabou de completar. A região entre o prisma e o cilindro é fechada e não é aproveitável. Determine o volume dessa região. Ele quer saber, gente, esse volume aqui. Lembrando que eu tenho um prisma, tá? E aqui, olhando ele de cima, essa região aqui fica sem função. Então, como eu vou resolver? Vou fazer o volume do cilindro menos o volume do prisma triangular. Lembrando, volume do cilindro. Volume de qualquer prisma, tá? É área da base vezes altura. Então, aqui eu tô pegando o meu cilindro.
menos área da base vezes altura, aqui é da parte triangular. Volume vai ser igual a área da base do cilindro, πr ao quadrado, vezes a altura, menos a área da base do triângulo. É um triângulo equilátero, já coloquei aqui para vocês. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. O que vai acontecer? Vamos lá. Volume. Eu vou ter π, ele me pediu para substituir o π. Vamos lá, gente. Sim, π vale 3. Raio, 5 ao quadrado. Altura, 12. Menos. Problema. Ele não me deu o lado do triângulo. Então, aqui vem outro conceito que a gente vai recordar do 9º ano. Quando eu tenho um triângulo inscrito no círculo, tá? Quando eu tenho um triângulo inscrito no círculo, o lado desse triângulo vale R raiz de 3. Não é por ele ser equilátero, tá? É porque ele está inscrito no círculo. Então, L vai ser igual, raio, qual é o raio? 5, raiz de 3. Então, eu vou ter 5 raiz de 3 elevado ao quadrado, vezes raiz de 3, vezes a altura, que é 12, sobre 4. Vamos lá. Volume. Aqui a gente vai ter 25 vezes 12 vezes 3, vai dar 900. Menos. Gente, 5 raiz de 3 ao quadrado é 5 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. Vai dar 25, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, isso vai dar 3 vezes 25, 75. Então, no lugar já daqui, eu vou colocar 75 vezes. Raiz de 3 ele me deu que é 1,7 vezes 12, tudo dividido por 4. Essa conta vai me dar 900 menos 382,5. O meu volume vai ficar 517,5 centímetros cúbicos. Então, olhem só o problema de um exercício quando a gente acha que não precisa lembrar dos outros. Triângulo equilátero, a área L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Coloquem em destaque, por favor, na hora de copiar o exercício. Achar o L. O que é esse L? Ele é o lado porque está inscrito na circunferência. Tá? É fórmula lá do 9º ano, quando eu tenho triângulos inscritos. Então, L raiz de 3 é uma fórmula, tá? Aí eu substituí e coloquei aqui os resultados. Exercício 9. Algumas caixas de pizza para entrega têm o formato de um prisma regular de base hexagonal. Considere uma caixa dessas com altura de 4 centímetros e tendo como base um polígono de perímetro 72 centímetros. Bem, deixa eu colocar aqui, o perímetro é 72 centímetros. Gente, quantos lados tem o meu hexágono? 6. 72 dividido por 6 vai me dar o lado. Isso vai dar 12 centímetros. Então, eu já sei que aqui o lado é de 12 centímetros. Que mais que ele me deu? Se a pizza tem o formato de um cilindro circular, por quê? A pizza tem uma alturinha, tá?
Então, o volume máximo de pizza que pode vir nessa caixa é... A altura da caixa é 4 centímetros, então aqui também vai ser 4. O que a gente tem para achar o volume? Volume é igual, é um prisma. Volume de um prisma é πr ao quadrado vezes h. O volume vai ser igual, ele não deu o valor de π, vamos ver se está na resposta π. Sim, então o π continua aqui. A altura ele me deu é 4, mas ele não me deu o raio. Posso falar que é 6? Não. Vocês podem ver por aqui, ó. Não dá. Tem esses espaços aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que o hexágono é formado por triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Gente, vocês estão percebendo que a altura desse triângulo é igual ao raio da circunferência. Então, o raio vai ser L raiz de 3 sobre 2. Então, meu raio vai ser 12 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, 6 raiz de 3 centímetros. Então, 6 raiz de 3 ao quadrado. Meu volume vai ser π, 6 ao quadrado, 36, raiz de 3 ao quadrado, 3, vezes 4. 36 vezes 3 vezes 4, 432 π centímetros cúbicos. Isso é a alternativa E. Mais uma recordação para vocês deixarem anotado.